O Brasileirão foi a terceira liga que mais gastou dinheiro com contratações de jogadores da última janela de transferências. A gente está agora atraindo jogadores do porte de Neymar, voltando a jogar no Santos desde o ano passado, Memphis Depay no Corinthians, Lucas Paquetá voltando ao Flamengo, Vitor Roque, que novinho de tudo já voltou para o Palmeiras também no ano passado. São promessas da América do Sul que estão voltando muitas vezes do futebol europeu também. E aí a pergunta que não quer calar e que a gente vai responder na edição de hoje do nosso Futebol em Contexto é: será que o Brasileirão virou aqui, guardadas as devidas proporções, a Premier League da América do Sul? Essa é a pergunta de ouro do Futebol em Contexto que você está convidado a assistir a partir de agora, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, é o seguinte, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal da Trivela. O nosso programa está chegando à sua quarta edição Futebol em Contexto. Lembrando que estamos também presentes agora nas principais plataformas de áudio para você acompanhar o nosso programa, esse papo sempre comigo, Alan Simão, e com o Team Victory. E hoje a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, porque afinal de contas, Team, a gente tem visto uma movimentação muito interessante dos últimos anos de mudanças, né? Quando eu era adolescente e mesmo jovem adulto, começo de profissão, o Brasileirão era um campeonato que vira e mexe, a gente falava, quem for muito bem vai ser campeão, no máximo vai ganhar uma Libertadores, vai desmanchar o time inteiro e aí começa tudo do zero, vive uma fase ruim. E hoje não, hoje a gente está vendo aí times se consolidando, como Flamengo e Palmeiras, e trazendo grandes jogadores, e não só eles, como a gente citou também aqui, o Corinthians, que tem o Memphis Depay. O que você acha que mudou esse patamar do Brasileirão? Foi só o dinheiro? Porque esse teve mais também nos últimos anos. Sim, é interessante. Pensa que hoje em dia alguns grandes clubes brasileiros têm que lidar com problemas que é excesso de estabilidade. É impressionante isso. Como se livrar de um ídolo que talvez o melhor dele no clube já passou. A mudança é impressionante. Ansioso para ver o que eu vou aprender de você hoje nessa conversa. O meu pensamento inicial sobre a pergunta se o Campeonato Brasileiro virou tipo o Premier League da América do Sul, minha resposta seria o seguinte: sim e não, porque tem pontos parecidos e tem grandes diferenças. É isso aí que eu acho que a gente pode explorar nos próximos minutos. A gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro e essa questão que envolve hoje o maior investimento financeiro. A gente sabe que o Brasileirão se valorizou demais, especialmente nos últimos 10 anos, na questão de direitos de transmissão, na questão de patrocínios também, mas muito influenciado pelo crescimento das casas de apostas, né? As bets tiveram um fator fundamental aí para esse crescimento. Mas é claro que também outros fatores que não têm a ver necessariamente com o Campeonato Brasileiro, mas sim com o nosso ecossistema, também estão envolvidos. Eu vou citar aqui, por exemplo, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil até 2016 valia, em termos financeiros, né? A Globo pagava entre 90 e 100 milhões de reais. No ano seguinte, por causa da concorrência com o esporte interativo, aumentou de 100 para 300 milhões de reais e hoje fala-se em algo em torno de 500 milhões, uma conta que a Globo não paga mais sozinha, a Amazon ajuda bastante nessa conta, mas é Campeonato Brasileiro. No caso do Paulistão aqui, times importantes do brasileiro também são influenciados e inflados por um valor a mais do direito de transmissão e principalmente, acho que até anda junto com o Brasileirão, Tim, Libertadores da América. A gente tem sempre de 6 a 9 times brasileiros jogando no período em que a Libertadores mais passou a ganhar dinheiro de direito de transmissão. Quando a Conmebol começa a colocar a Libertadores de fevereiro até novembro, ela assume um papel de protagonismo muito forte em relação ao dinheiro que se ganha. Então, são muitos milhões de dólares e o Brasil é sempre o time que está ali chegando nas fases mais agudas da competição. Quando não faz a final com 2 times, como foi no ano passado, como foi Flamengo e Palmeiras em 2025, como foi Botafogo e Atlético Mineiro em 2024, Flamengo e Palmeiras em 2021, Flamengo e Atlético Paranaense em 2022, Palmeiras e Santos em 2020. Então é muita coisa que o Brasil tá pegando para nós em termos de dinheiro. E aí, essa força financeira, ela é inegável. Isso fez com que os clubes ficassem mais agressivos no mercado. É isso que faz a gente ficar mais parecido com a Premier League no ponto de vista do que você acha? Sim, estamos parecidos com eles?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. O abismo que abriu agora entre futebol brasileiro e o restante, e a gente tem que lembrar que cada contratação de um clube brasileiro, de um vizinho de América do Sul, fortalece o Campeonato Brasileiro e enfraquece os vizinhos, né? Então, o movimento é muito, muito claro. A minha pergunta para você seria, porque eu não imagino uma mudança nesse abismo. Eu acho que é difícil imaginar como isso vai mudar. Mas eu tenho dúvidas sobre, você citou lá, a importância dos bets na coisa. Se a quantidade de dinheiro que os bets estão investindo é sustentável, ou se isso é um produto da briga nesse momento entre muitas empresas para consolidar. Quando o mercado for mais maduro, vai ter menos empresas e menos gastos. E também tem uma certa insegurança, talvez de um ponto de vista jurídica, levando em consideração que a questão de endividamento da população brasileira vai ser um assunto, eu acho, na próxima eleição. Então, pode ser que a indústria em si sofre algum tipo de ameaça. Você imagina que esse dinheiro dos bets vão se sustentar ou a coisa dos bets é mais passageiro? Eu acho que é bem passageiro. Eu acho que o capitalismo ele funciona dessa maneira, né? Quando nós temos uma nova temática rendendo muita grana, absorvendo muitas pessoas, agindo como se fosse novidade, há uma tendência natural a todo mundo querer lançar a sua. E assim foi com casas de apostas. A gente até tem dificuldade de querer listar todas que patrocinaram o Campeonato Brasileiro. De memória, a gente jamais conseguiria fazer isso, né? Times da Série A, da Série B. Placas de publicidade, se a gente reparar nas placas de publicidade do Brasileirão nos últimos anos, é até raro a gente ver alguma outra coisa que não seja casa de apostas. É um segmento, para mim, tão anormal que eu fui criado num mundo onde você tinha lá futebol na Globo, oferecimento, uma cerveja, um refrigerante, uma montadora, um banco e não tinha concorrente. Era aquilo e ponto. Agora virou normal você ter transmissões em televisão com 3 casas de apostas patrocinando e comprando a cotas diferentes. Assim como é no Campeonato Brasileiro, que a gente vê lá 5, 6. Eu já contei 7 casas de apostas em um mesmo jogo nas placas de publicidade. Algumas podem ser do mesmo dono, como Betfair e Bet Nacional, mas no geral são empresas diferentes. E aí, Tim, o que eu vejo é tudo que acontece dessa forma tende a justamente diminuir a longo prazo. Aqui no Brasil, preciso dar exemplo para quem for um pouquinho mais velho vai lembrar, portais de internet. Quando nos anos 90 todo mundo queria ter o seu. A Abril lançou o BOL, a Folha lançou o UOL, um pouquinho depois já se fundiram e o BOL virou parte do UOL. A gente tinha o Sol, ninguém vai lembrar mais do Sol, era SBT Online, era do Silvio Santos. Tinha a AOL, que era conhecida, né, American Online. Tinha o IG, que hoje ainda existe, mas que era bem maior do que é hoje. O Terra, que é da Telefônica. Então ficaram pouquíssimos desses. Ficou Globo.com, o UOL, o IG, depois o R7 da Record lançou deles. Mas você tinha ali pelo menos uns 6, 7, 8, 9, 10 portais que não resistiram. TV paga, canais aos montes e não foram com o tempo ficando, operadoras e tudo mais. Acho que vai acontecer também com as bets e digo mais, com os streamings também. Para quem está reclamando que tem que assinar 10 streamings aí, não vai ficar assim no futuro, não. Já vou dizendo que para o futuro, muito provavelmente a gente vai ter uns 3 aí no máximo concentrando as coisas, porque uma coisa eu digo, o capitalismo não costuma tolerar muita concorrência, não. A consequência dessa consolidação seria muito menos dinheiro em patrocínio? Acredito que sim, porque uma vez que eles estivessem consolidados no mercado, eles não precisariam desse desespero para estar em todos os ambientes possíveis. As casas de apostas elas fizeram nos últimos anos um movimento de aparecer a qualquer custo, inclusive o custo de estar do lado de uma concorrente na placa de publicidade, no mesmo campeonato, numa mesma transmissão, numa mesma cota de emissora. Eu vi a Band transmitir Campeonato Carioca com 3 casas de apostas. Oferecimento, não sei o que, bet não sei o que e bet não sei das quantas. Isso é inacreditável do ponto de vista comercial, que a gente possa... É impossível, eu não consigo imaginar futebol na Globo, oferecimento Itaú,
Banco do Brasil e Bradesco. Não existe isso. Isso não existe. E o único segmento que aceita isso é a casa de apostas. Então eu acho que não vai durar e a gente vai ter uma queda de patrocínio sim com isso. Mas a mesma coisa, imagino, se aplica a todos os concorrentes dos campeonatos na América do Sul, né? Então, se isso é uma coisa que está passando aqui, o mesmo processo de consolidação vai fadar a acontecer nos outros mercados. Então, relativamente, Brasil contra os restantes, Brasil não sofre absolutamente, mas não sofre relativamente, sim? Correto. Acho que esse é um problema que vai ser mundial. Até na Europa, com menos força, mas vai ter também, porque a gente viu muitas casas de apostas também patrocinando os times europeus. Então é um efeito mundial. Sim. Então, a questão da segurança jurídica. Se imagina que os bets podem sofrer um tipo de ataque de governos procurando controlar a questão de endividamento da sociedade? Você acha que eles são vulneráveis nessa aí? Eu acho que vai depender muito do resultado da eleição presidencial brasileira agora em outubro. Se a gente vai ter um governo que é mais tolerante ou não com casa de apostas, embora esse governo que agora a gente está tendo, né, que é o governo do presidente Lula, tenham sido feitas tentativas de regulamentação e tudo mais, mas na prática mesmo não foi feito um ataque, né, às bets. Imagino eu que um governo de direita seja até muito menos mão firme com casas de apostas. Eu acho que isso vai ser um negócio que depende da eleição presidencial, pero no mucho. Não acho que o governo brasileiro vai ser tão forte contra casas de apostas a partir do ano que vem, seja qual for o vencedor. É que tem um lado que vai ser um pouco mais amigável, que eu acho que é o lado da direita, mas qualquer um dos lados não vai fazer nada contra eles, não. Tá. Então, podemos concluir que a posição de liderança que o Brasil atingiu na América do Sul não vai sofrer nenhuma ameaça. Talvez relativamente o restante do mundo também. Então, talvez gastando menos, mas geral vai gastar menos. O Campeonato Brasileiro vai ter o mesmo poder de sedução, de atrair jogadores agora dos 4 cantos do mundo. Ah, sem dúvida. E outro, a gente precisa atender agora, né, a esse movimento que está sendo feito pela CBF para que a gente tenha a formação da tão falada liga, né? Se a gente vai ter uma liga de 40 clubes, porque a sedução para trazer jogadores para cá, ela é financeira, e a parte financeira não está só atrelada a patrocinador. Como eu falei, também tem a ver com transmissões, também tem a ver com o valor do produto em si, e há algo que o Brasil simplesmente não explorou até agora, que é vender esse produto no mercado internacional de uma forma que faça diferença no orçamento dos clubes, né? Então, se por acaso a gente tiver um trabalho muito bem feito de comercializar, de internacionalizar o Brasileirão, pode ser que mesmo com uma queda de patrocínios, de repente, se as bets tirarem o pé como a gente acha que elas vão tirar, a gente consiga, a médio e longo prazo, transformar isso numa substituição da origem do dinheiro. Eu vejo uma maneira em que isso é possível, que é uma certa internacionalização do futebol brasileiro num contexto pan-americano. Eu entendo que o futuro, eu entendo vários anos que o futuro vai ser isso aí, porque o futebol brasileiro quase cresceu demais para a América do Sul. Os adversários na América do Norte, no México, os Estados Unidos agora, as sinergias são tão óbvias. O futebol nos Estados Unidos tem um crescimento impressionante, tem estrelas lá, mas falta tradição e credibilidade. O futebol sul-americano tem credibilidade e tradição para dar a vender, né? Eu sei que o problema da logística é enorme. Só a distância entre Buenos Aires e Cidade de México é maior do que a distância entre Londres e Mumbai, na Índia, né? A gente está falando de distâncias enormes. Mas eu vejo um futuro pan-americano. Eu acho que até os clubes brasileiros, o Mundial de Clubes talvez alertou isso na cabeça de alguns, porque houve jogos interessantes entre times brasileiros e times de Major League Soccer. 10 anos atrás, houve um projeto de um bilionário italiano
de emplacar um campeonato pan-americano. Eu acho que veio um pouco cedo demais. 10 anos atrás, embora o CONMEBOL estava aberto isso aí, as negociações foram longe no alto nível. Mas 10 anos atrás, a Libertadores, por exemplo, futebol sul-americano, não se apresentou o problema que tem hoje em dia, né? 10 anos atrás, final da Libertadores era entre Atlético Nacional de Colômbia e Independiente del Valle de Equador, né? O desempenho brasileiro na Libertadores naqueles anos foi pífio, porque o abismo já existiu. Aí a gente pode ir para o que mudou esse patamar do nível do jogo. Mas hoje em dia, em que a Copa Brasil, a Copa Libertadores é quase uma réplica da Copa do Brasil, a Libertadores tem um problema. É uma solução possível, é uma coisa pan-americana, envolvendo os grandes de América do Sul, envolvendo grandes de México e dos Estados Unidos também. Tem muitos problemas aí, né? Logística é somente um deles. Tem um grande problema com quem você está deixando ao lado, né? Porque isso seria um desastre, por exemplo, para o futebol de Paraguai, para o futebol de Costa Rica, né? Quem vai ficar dentro disso aí? Além do problema óbvio do calendário, né? A gente fica enfiando mais taças, mais competições, alguma coisa tem que ceder. Mas eu adoraria ter a tua opinião, eu vejo isso com uma saída provável para o domínio de futebol brasileiro dentro do América do Sul. Uma coisa que, embora o futebol sempre tenha a capacidade de surpreender, no longo prazo é difícil ver esse liderança ameaçado. Então, para as coisas serem mais competitivas, mais interessantes, eu imagino que vai ter mais esforços para ter uma coisa verdadeiramente pan-americana. O que você acha, Alan? Eu concordo, acho que a questão das distâncias é muito importante, ela ainda é um dificultador forte, mas quando normalmente a gente vê as conversas em redes sociais e tudo mais, a gente vê as pessoas falando algo do tipo, não, precisa diminuir o número de times brasileiros na Libertadores, porque aí se você diminuir o número de times brasileiros na Libertadores, não vão chegar 6 dos 8 nas quartas de final. Se você derrubar para 4 times, só podem chegar 4, então não vai ser mais da metade dos times nas quartas de final. Mas eu acho que isso não vai acontecer. O caminho é você trazer mais mercados, é você trazer o mercado americano, trazer o mercado mexicano. Por que eu digo isso? A CONMEBOL nunca foi afeita a domínios como esse que o Brasil vem tendo no futebol sul-americano desde 2019. Aliás, por muitos anos, a Libertadores tinha uma regra que impedia a realização de uma final entre 2 times do mesmo país. Nem a UEFA Champions League tinha isso, a Libertadores tinha. Porque se ela existisse hoje, a gente provavelmente ia precisar fazer uma chave só com brasileiros, aí sim ia virar a Copa do Brasil, e uma outra chave só com os outros times para evitar que isso acontecesse. E várias vezes, mesmo quando tinha essa regra, chegava a ter times brasileiros com chance ali de chegar em 3 na semifinal, e não dá para evitar dessa forma. Dessa maneira, né, como é que a CONMEBOL permitiu que isso acontecesse? Muito bem. O Brasil, hoje, pelo que a gente apura nos bastidores, pelo que a gente conversa com dirigentes, com as pessoas envolvidas nas negociações de televisão, representa metade do que a CONMEBOL arrecada em direitos de transmissão em toda a América do Sul. Então, nós, como país aqui, representamos, vamos supor que sejam 350 milhões de dólares por ano. A gente está representando aí mais de 170, 175 milhões de dólares. E é muita coisa, porque você tem uma Globo pagando caro por um pacote de TV aberta e uma Disney pagando muito caro e um Paramount Plus também pelos pacotes pagos. Aí nessa conta entra a Sul-Americana também, tá? Não é só Libertadores, não. E aí, para você ter as emissoras brasileiras, e aí o SBT incluso na Sul-Americana, colocando no mercado todo esse valor, mais de 170 milhões de dólares por ano, você precisa ter 14, 15 times brasileiros jogando. Virou um brasileirão. Toda semana de CONMEBOL, de terça até quinta, você tem mais da metade do Brasileirão jogando. E aí, com isso, algumas questões que parece que a gente muitas vezes não
discute como deveria, antes tinha 2, 3, 4, 5 brasileiros. Foi crescendo com o passar dos anos. Jogando quarta e quinta-feira. Com 15, porque a Sul-Americana passa a ser junto com a Libertadores, então elas ocupam os mesmos espaços, 14, 15, esse ano são até menos, né? Esse ano são 13. São 13 times para você jogar terça, quarta e quinta. E invariavelmente quem joga terça não pode jogar no domingo anterior e quem joga quinta não pode jogar no sábado seguinte. Você vai afetando e punindo o produto Brasileirão. Olha como são as coisas, né? A gente está aqui falando do Brasileirão, como ele cresceu, como está gastando, janela de transferência e tudo mais, mas tem uma Libertadores, uma Conmebol agindo praticamente como se fosse um vampiro ali sugando parte do mercado brasileiro. Porque o que a gente poderia valorizar de horários de transmissões melhores do Brasileirão, a gente acaba não fazendo, e aí acontecem coisas como a gente está vendo agora em abril e maio, que eu até escrevi na Trivela, que é a Globo não tem mais um dia fixo de transmissão, vira e mexe o jogo dela no sábado, no Brasileirão, à tarde. A Record, que era de domingo à noite, vai passar de novo agora nas próximas semanas, sábado de noite. Aí tem jogo que é domingo 6h30, aí tem jogo que é domingo 8h30. Você não cria no torcedor uma previsibilidade das transmissões. Por quê? Porque nós temos a Libertadores e a Sul-Americana ocupando esse espaço e usando o nosso dinheiro. Aí, Tim, quando você tem o Brasil sendo 50% do valor que a Conmebol arrecada, como você faz isso diminuindo o número de brasileiros? Não faz. Você tem que trazer outros mercados. Aí, isso é uma grande diferença no debate entre, tipo, Premier League. Porque o Premier League, embora tenha uma supremacia de negócios dentro da Europa, tem muito mais concorrentes nas taças continentais, né? Porque você tem fortes times de Alemanha, da França, da Espanha, de Portugal, até da Itália. Na América do Sul, isso não é o caso, né? A gente veja a Argentina como o grande rival. Até a Argentina iniciou essa Libertadores muito bem. Muito bem. Essa semana agora, semana que a gente está gravando, semana antes que nosso live seja soltado, todos os argentinos ganharam, né? Mas são times muito pequenos de Argentina. Eu estava no estádio para Fluminense, Independiente e Rivadavia. E, obviamente, o modelo do jogo reflete isso um pouco, né? Quais são os outros concorrentes? Tem uma concorrente que você acha que deveria ser um concorrente natural, que é Colômbia. Por que eu falo Colômbia? Porque Colômbia, fora do Brasil, Colômbia tem maior população na América do Sul. E também é um pouco exceção, no sentido que não é dependente de um centro urbano. E futebol é o jogo do centro urbano, né? Muitos países de América do Sul são muito centralizados em uma cidade só. Colômbia não, tem Bogotá, tem Cali, tem Medellín, tem Barranquilla. Mas o desempenho dos clubes colombianos é um desastre. A gente tem quatro colombianos na Libertadores. Primeira semana todos empataram em casa, segundo todos perderam fora. Ou seja, 2 semanas e nenhuma vitória de um time colombiano na Libertadores ainda. Olha para a idade dos times, né? Tem um Santa Fé que não merece melhor sorte porque comete o crime de ter uma camisa inspirada pela camisa de Arsenal. Hugo Rodallega, 40 anos. Ele, o centroavante. Olha para a idade dos jogadores. Quase o time inteiro tem 30 por cima. Né? Isso porque muitos dos clubes colombianos são negócios. E futebol com negócios, como as pessoas estão começando a entender com os SAFs no Brasil, futebol com negócios é um negócio muito estranho, muito estranho. Né? Qual a estratégia de clubes colombianos? Vender. A única coisa que eles querem fazer é vender. Eles vendem para México é um grande país, eles vendem para Argentina, vende para a Europa, agora vende para o Brasil também, né? E cada venda enfraquece o futebol colombiano. O futebol colombiano, a seleção de Colômbia, um jogador que joga na Colômbia, sabe quem é? Ospina, o goleiro, né? O veterano goleiro que já rodou o mundo, Arsenal, Napoli e tal, ele voltou. Ele é tipo o terceiro goleiro.
Ele é o único que joga em Colômbia. Então, o Brasil quase não tem concorrentes. Né? A seleção de Argentina. Quem joga na Argentina? Quase ninguém. Se não me engano, a última Copa, o único foi Armani, o terceiro goleiro. Né? Então, dentro do continente, quando o Premier League tem muitos adversários, especialmente nas taças continentais, o Brasil quase não tem. Isso eu acho uma grande diferença entre a situação na Europa e a situação na América do Sul. Inclusive, o Brasil tem muitos convocados nessas seleções, né? Toda hora você vê o Palmeiras perdendo o Flaco Lopes para a seleção argentina, o Flamengo com a Arrascaeta no Uruguai, e tantos outros jogadores que a gente vê de Chile, Colômbia, Paraguai. Agora o Paraguai, é que o Paraguai agora tem até o Maurício do Palmeiras também por outras vias, mas a gente está acostumado já Antigamente falava-se mal da seleção brasileira, torcia-se contra a seleção brasileira porque ela desfalca o meu time. Aí as pessoas começaram a aprender que não é a seleção brasileira e sim o calendário que está errado, porque as outras seleções também desfalcam, elas não têm dó. Elas pensam, aliás, muito menos que a CBF, né? Que técnicos da CBF já vi fazerem. Não vou convocar esse aqui não, porque o cara tá na final da Libertadores. Técnico estrangeiro e técnico de seleção de fora, tá nem aí se seu time tá em final de Libertadores, tá lutando contra rebaixamento, não importa. E aí, só para posicionar, né, para a gente passar para o próximo bloco, um dado que a produção passou para a gente aqui, que acho que explica muito dessa questão do dinheiro. Desde junho do ano passado, que o Brasil foi a terceira liga que mais gastou na janela de janeiro, mas que é meio de ano, né, para a Europa. Para nós é a de início de temporada. Mas desde junho do ano passado é a 8ª liga no mundo. A Argentina aqui no continente é quem mais se aproximou. Nós somos o 8º. Eles são 23º. 23º. Nesse meio do caminho, entre nós e a Argentina, tem a Liga Mexicana, que você citou, que também hoje é um caminho para jogadores colombianos e também de outras nacionalidades aqui do continente, a Liga Grega e a Liga Tcheca. Alguém aqui que está me vendo assiste a Liga Grega e a Liga Tcheca? Pode falar nos comentários o que vocês acham do futebol e do nível de lá. Que eu não assisto, mas vocês que assistem podem me dizer o que vocês acham do nível do futebol de lá. Mas essa é a diferença, a distância entre os dois maiores mercados aqui da América do Sul, sendo que com isso o Brasil ganhou as últimas Libertadores todas desde 2019. Impressionante. E tem agora uma coisa muito nova, um desenvolvimento muito novo, que é vários jogadores sul-americanos indo para o futebol brasileiro para tentar chegar na Copa. Não é só o Neymar que voltou para o Santos, né, pensando no Copa do Mundo. Vários jogadores equatorianos, né? Arroyo, que foi para Cruzeiro, ele estava pouco tempo em Turquia. Minda, Preciado, né? Equatorianos que foram para Atlético. A legião de colombianos indo para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro virou um vitrine para eles, chama atenção para ir para a Copa do Mundo também. Isso é impressionante, né? Porque agora eu estou vendo muito mais cobertura do Campeonato Brasileiro na mídia na América do Sul, né? O Flamengo, por exemplo, tu pode abrir um site de Uruguai, El Flamengo de Arrascaeta. Em Chile, El Flamengo de Pulgar. Em Equador, El Flamengo de Plata. Em Colômbia, El Flamengo de Carrascal. Então, é impressionante. A visibilidade dentro de América do Sul cresceu muito, tanto que tem muito jogador pensando que ir para o futebol brasileiro agora é uma boa para chamar atenção e ir para a Copa. Eu vejo isso, então já é o nosso gancho até para a gente passar para o segundo bloco aqui, porque a pergunta mestre, a pergunta guia do nosso segundo bloco, Tim, é se o Brasileirão está deixando de ser apenas um revelador de jogadores como ele foi em boa parte do começo da era dos pontos corridos, porque eu acho que era muito isso, e agora passa a ser essa vitrine, passa a ser uma ponte para a Europa, para jogadores estrangeiros, para a Europa ou para a seleção, ou para jogar uma Copa do Mundo, e também um receptor de jogadores em fim de carreira, jogadores brasileiros ou não, que já passaram de uma certa idade, já não encontram mais a competitividade do futebol da Europa. E aí até acrescento, eu acho que a gente agora virou um mercado mais agradável
para você jogar depois de uns 34, 35 anos, do que ficar jogando em times de segunda, terceira, quarta prateleira da Europa, né? Porque aqui você joga Libertadores para ganhar, para de repente estar lá no Mundial de Clubes para enfrentar os europeus de novo. Me parece que o Brasileirão hoje ocupa um espaço no imaginário dos jogadores e muitas vezes dos empresários, mas dos próprios atletas, de que é mais negócio vir jogar aqui, e por isso a gente consegue trazer jogadores como o Saul, do que você ficar perambulando na Europa ali em fim de carreira. Você concorda com isso? Sim, embora vamos ver qual é o movimento, porque o mundo de futebol fala, né? Um fala para outro, fala para outro. É qualquer um que está esperando uma vida fácil no futebol brasileiro é muito, muito enganado, porque tem lugares mais fáceis para ganhar dinheiro. Isso é o objetivo. O calendário é massacrante. A quantidade de viagens é massacrante. A possibilidade de virar vilão para a tua própria torcida é também muito presente, né? A intolerância da própria torcida é também um fator. Então, não é fácil. Então, daqui a 10 anos, né, quando no Premier League, por exemplo, a Premier League foi lançada em 92. No início, a gente, torcedores, não mudou nada. Não mudou grande coisa. A única coisa que mudou, o ingresso é mais caro. Porque antigamente a gente ficava em pé, agora a gente tem que sentar. Eu lembro em Libras, a diferença foi tipo o seguinte: temporada passada eu estava pagando 5 libras, agora eu estou pagando 13. Mas basicamente os mesmos jogadores. Tal. Levou tempo. A Eurocopa, que a Inglaterra cedeu em 96, foi fundamental. Porque os jogadores da Europa, eles foram para a Inglaterra, estavam jogando nesses estádios novos. Caraca, tem dinheiro aqui. Isso parece um ambiente interessante. Foi somente depois de 96 que aí os grandes craques começaram a chegar. O mundo de futebol, ali num lugar interessante. Eu lembro, naquele momento, até aqui no Brasil, né, quando falava para os jogadores, era sempre Itália ou Espanha. E, de repente, final da década de 90, virou Itália, Espanha e Inglaterra. Porque no Brasil, vamos ver daqui a pouco como o sistema de boates de jogadores funciona. Né? O Luis Suárez, por exemplo, ele viu que não dá. Assinou para 2 anos, ficou um só. Era massacrante demais para ele, na idade dele. Né? A gente tem um agora, o Jesse Lingard. Eu ganhei muitos inimigos lá no Belém, porque quando ele estava negociando com o Remo, eu falei, bem, eu acho, na situação dele, eu acho que ele vai fazer o seguinte, ele vai esticar essa negociação para ver se tem outros interessados em contratá-lo, porque ele tem uma probabilidade, que é uma luta contra rebaixamento, e uma certeza, horas e horas no avião. Né? O jogo fora mais perto para o Remo é um voo de 2 horas e meia. Para jogador de uma certa idade, isso tem maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro. Realmente aconteceu, né? Ele acabou assinando com o Corinthians. Eu não tenho nada contra Remo. Né? O que era contra Remo, nesse caso, foi os próprios fatos. Se não gosta dos fatos, eu não sei o que. Vai desenhar seu próprio mundo. Uma pena, talvez. Teria sido muito interessante. E talvez ele ia entrar em campo muito mais do que ele vai entrar com o Corinthians, que já tem garro lá. Então, vamos ver qual é. Porque se lembra de jogadores voltando, como o William, quando ele voltou. Né? Depois de anos na Inglaterra, ele voltou para o Corinthians. O ambiente do jogo ficou muito pesado, ameaças, ele acabou voltando.
Então, vamos ver se o Brasil vai segurar esses jogadores, porque não é um campeonato fácil para jogar, né? Muitos jogos, muita pressão da torcida, é um calendário massacrante. Então vai ser interessante ver se daqui a 10 anos o Brasil ainda vai conseguir seduzir tantos jogadores como está fazendo agora. Eu não estou argumentando que não vai. Eu só quero saber o que vai acontecer quando Memphis contra a experiência dele para outro e tal, e contra a experiência para outro, se ainda vai ser atraente. Quando as pessoas sabem um pouco mais sobre o futebol brasileiro, porque, por enquanto, eu acho que a maioria, especialmente no futebol da Europa, conhece muito pouco. Muito pouco. Quando eu cheguei no Brasil, por exemplo, foi um grande espanto que eu vi que Santos representa uma cidade, pelos padrões brasileiros, relativamente pequeno. Porque o Santos era o único clube brasileiro que a gente conhecia, por causa de Pelé. Ué, o Santos é isso aí? Como? Então, as pessoas conhecendo um pouco mais sobre o futebol brasileiro e suas dificuldades, qual vai ser a conclusão? Vai ser a conclusão de Luís Soares? Não. Isso é muito bom, mas difícil demais para mim nessa faixa de idade. A gente tem que ver como vai desenvolver esse processo de atrair talentos da Europa. Aliás, daria uma edição desse programa aqui só para fazer a discussão que os santistas fazem, que tem a ala que fala que o Santos é de Santos e tem a ala que fala que o Santos é do mundo, que não precisa ficar só ali na Vila Belmiro. É uma discussão muito boa, muito legal. Eu não sou santista, mas eu gosto muito de acompanhar. Eu concordo, mas Santos é do mundo só porque Santos virou milagre. Se Santos não tivesse Santos seria somente do Santos, né? O Santos virou do mundo porque o tipo de milagre que é... Eu sempre acho estranho que as pessoas tratem isso com naturalidade. O Santos era o melhor time do mundo, né? Olha, Santos, menos do que 500 mil, ao lado do maior cidade do América do Sul. Como pode ser que Santos era capaz de ter um desempenho melhor do que Corinthians? É um milagre. E Santos conquistou o mundo por causa disso. O Santos é um caso. Valia um programa só para eles. Agora, em relação a isso que você citou, Tim, sobre os problemas do Brasil, eu acho o seguinte: o Brasil, claro que muitas vezes a gente fala isso, e a crítica sempre vem no sentido de dar porrada em quem está falando, né? Porque aqui, justamente, é o que eu vou falar. No Brasil, todo mundo sabe que o Brasileirão, que o futebol brasileiro é cheio de problemas, mas ninguém assume o seu papel. Ninguém. Ninguém está disposto a mudar. Quando você cita essa questão do clima muito pesado para jogar, das ameaças e tudo mais, o torcedor brasileiro acha que isso é frescura. O torcedor que cria esse clima acha que isso é frescura, que ele tem que fazer, que o torcedor é incriticável. E aí, ele tem a mídia que também se acha incriticável. A mídia que fomenta isso muitas vezes, chamando de vergonha, de vexame, de absurdo, qualquer derrota. Então a mídia contribui para esse ambiente, incentiva, coloca lá sempre uma faísca e um pouquinho mais de gasolina na fogueira do torcedor. O jogador de futebol contribui para isso também, muitas vezes com o comportamento em campo, com a postura diante da arbitragem. A arbitragem contribui para isso com a falta de critérios. Os dirigentes contribuem para isso com a sua incapacidade crônica de fazerem um futebol mais profissional. E a gente vai ficando num ciclo onde a gente sabe que tá muita coisa errada. Eu não vou mais usar o termo tá tudo errado, porque eu acho que hoje em dia muita coisa a gente conseguiu melhorar. Mas muita coisa está errada e ninguém assume a sua parte. Ninguém. A mídia não faz autocrítica, o torcedor não faz autocrítica, o jogador não faz autocrítica, o dirigente não faz... Ninguém faz autocrítica. Ninguém. Então o futebol brasileiro tem muito disso. É como parecido com aquela história, guardadas as devidas proporções, obviamente, que no Brasil, 80% diz que tem racismo, mas 80% não se considera racista. É sempre o do outro, né? É sempre o do outro. Sim. Pô. Mas, e também tem uma coisa estrutural, que vem, somos todos prisioneiros de geografia. E Brasil é tamanho de um continente. Então, a história de futebol brasileiro é regional, né? Mas nas últimas décadas, o futebol brasileiro trocou um enfoque regional para um enfoque nacional e continental.
Isso deixa muito poucos títulos para muitos clubes que se acham grandes. É a medida de grandeza e títulos. Então, não tem títulos suficientes para todo mundo manter a grandeza que acho que merece. Então, o futebol brasileiro, por isso, é uma máquina de criar insatisfações. A grande maioria dos torcedores são insatisfeitos com seus times a grande maioria do tempo. Então, o ambiente, por isso é um fator extra que faz um ambiente do futebol brasileiro muito pesado. Aí, isso vai para um assunto onde eu adoraria a tua opinião, porque isso, para mim, vai um pouco para X de questão do Premier League. Né? O Premier League, as mudanças, a gente percebeu eles aos poucos, é a qualidade do espetáculo para atrair os neutros. Né? Então, a coisa talvez mais importante que aconteceu no futebol inglês esse tempo todo é a melhoria dos gramados. Os gramados da minha infância, adolescência, quando eu era jovem, adulto, era lama pura durante muito tempo. Você melhora os gramados, você melhora a qualidade do futebol que vai ser jogado. E isso virou a prioridade do Premier League. Como melhorar a qualidade do espetáculo para atrair mais pessoas. O futebol brasileiro, ecossistema de futebol brasileiro, é tudo ainda voltado ao fanático, o desequilibrado, o ganha de qualquer maneira, o perder é vergonha, vexame, time sem vergonha. Né? Ecossistema de futebol brasileiro não preza a qualidade do espetáculo, só preza o resultado. Esse passe, para mim, é fundamental. Se o futebol brasileiro realmente vai atingir o seu potencial, precisa pensar na qualidade do espetáculo em cima do resultado. Mas os desequilibrados e os fanáticos nunca vão admitir isso aí. Você veja, Alan, dessa forma aí, porque, para mim, isso é uma diferença muito grande entre o Premier League e o futebol brasileiro. Futebol, não somente o Premier League, mas futebol europeu em geral. O futebol europeu, e a gente está falando de um continente da Europa, cada dia menos relevante mundialmente. Cada dia. Mas em termos de futebol, os europeus conseguiram produzir um produto que conquistou o mundo. Né? É impressionante a maneira que fez, prezando a qualidade do espetáculo. Olha o jogo, outro dia, entre Bayern e Real Madrid. Você tem tanto talento lá, indo, voltando. Tanto talento produzindo um espetáculo cativante, que vai cativar o neutro. E o futebol brasileiro é muito como segurar o fanático, com a qualidade de espetáculo em segundo plano. Você veja dessa forma? Totalmente. Eu acho que o futebol brasileiro é totalmente voltado e está cada vez mais. Não é que é só uma herança cultural, não. Eu acho que o Brasil está mergulhando profundamente nessa piscina do fanatismo. Ele é feito para quem é o fã hard do futebol. É o cara que quer ter jogo todos os dias, é o cara que quer o mínimo de descanso possível para os times, porque ele quer ver o time dele jogar toda hora, que não admite mais ficar uma semana sem jogo, que odeia a data FIFA, porque não quer ficar 10 dias sem o jogo do time dele. E muitas vezes a gente abre mão do mais neutro, do torcedor que não é tão fanático, mas que também é importante do ponto de vista comercial, também é importante do ponto de vista financeiro. É o cara que muitas vezes vai assistir só o jogo que está passando na Globo na quarta-feira à noite e que está passando na Globo no domingo à tarde. E esse torcedor, como ele não tem esse mesmo grau de fanatismo, ele é considerado pela bolha fanática como menos torcedor. Já começa por aí. Uhum. A gente cria como se fossem dogmas, religião, como se tivessem... Cada time tivesse o seu papa nas redes sociais hoje, porque os influenciadores fazem esse papel.
de determinar quem é torcedor e quem não é. Se você vai ao estádio todos os jogos, se você viaja com um time, então você é um semideus. É o que se criou hoje na internet. O cara que acompanha o time é um semideus. Então há essa coisa, essa exaltação do fanatismo, e os clubes acompanham isso. Por quê? Para eles é viável. É o cara que está gastando dinheiro com pay-per-view, é o cara que está gastando dinheiro com streaming, com sócio-torcedor, com ingressos, com camisas oficiais, que compra camisa todos os anos, porque o não fanático não vê necessidade de comprar todos os anos a camisa verde do Palmeiras. O não fanático, ele não é como eu, que tenho aqui todas as camisas verdes do Palmeiras oficiais, desde que eu comecei a trabalhar e ter dinheiro para comprar, desde 2012. Porque o não fanático vai olhar para as minhas camisas aqui e vai falar: para quê? Para que tudo isso? Qual é a diferença dessa para essa? Por mais que para mim seja uma ofensa essa pergunta, porque é óbvio que de um ano para outro tem uma diferença enorme na gola e no tom do verde. Para o cara, é uma camisa verde do Palmeiras. Então o clube quer esse fanático, porque o fanático é quem gasta dinheiro todo ano, quem compra, quem consome, e aí acaba deixando de olhar para esse ecossistema maior, que é o que banca, por exemplo, o sucesso que a gente já falou aqui no programa, em outra edição, da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é o sucesso que é, porque ela fura a bolha do torcedor fanático de futebol. Ela tem 50 pontos de audiência nos Jogos do Brasil, porque quem não é fã de futebol o ano inteiro, para ver a Copa do Mundo. E o Brasileirão, dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Acho muito difícil, porque a gente ainda é muito centrado nesse torcedor. Sim, sim. Obviamente, esse tipo de torcedor existe em qualquer lugar. Mas a questão é para quem o espetáculo é direcionado. E muitas vezes no Brasil, eu acho que a coisa total é direcionada ao fanático. Quando você especialmente para vender para fora, você precisa de um espetáculo que encanta. Eu sempre imaginava possibilidades para o futebol brasileiro seja vendido para fora. Sempre imaginava possibilidades. Com a nome e a tradição dos times. Mas, às vezes, o nível tá melhorando. Mas, às vezes, nesses anos, eu fico com grande alívio que ninguém está vendo. Porque, às vezes, muitos jogos são somente lutas. Né? A bola rola muito pouco. Então, não está rezando o suficiente a qualidade do espetáculo. Para mim, muita gente aqui, eles vão deixar comentários, fora-se o espetáculo, fora-se qualidade de espetáculo, né? Mas a qualidade de espetáculo que vai encantar mais gente, trazer mais gente para o futebol. Mas acho que isso não só no futebol, isso é algo que acontece em todas as áreas da vida. O que é mais fanático, ele não quer mesmo que o torcedor de fora ou que o fã de fora. Isso acontece, gente, com fã de Fórmula 1. Isso acontece com fã de diva pop. Isso acontece com fã de reality show. O cara que é fanático, a mulher que é fanática, ela não quer que o negócio vire mainstream, que o negócio que cheguem outras pessoas que não sejam tão fanáticas quanto ela. Então, esse foda-se pro espetáculo que eles vão falar aqui são de pessoas que não vão mesmo largar o futebol. E para elas, você falar que o futebol não vai crescer, não vai conseguir trazer mais dinheiro porque não vai trazer mais público, um público mais amplo, para elas, não estão nem aí. Então aqui é uma questão de respeitar mesmo. Claro que se vocês vierem xingar é uma outra coisa. É parte do campo da ofensa. Mas acho que são opiniões que a gente não vai mudar. Você que é fanático vai estar nem aí para o espetáculo, para o produto, para a valorização. Você quer que o seu time seja campeão. Você não quer que o Brasileirão tenha 4, 5, 6, 7, 8 bilhões de reais por ano em direito de transmissão. Você quer que o seu time seja campeão, e tá tudo bem, é assim que funciona a dinâmica do futebol no Brasil, mas a gente aqui vai expor o que é o nosso pensamento em relação ao futebol, e a gente acha que é um pouquinho mais amplo que isso. E aí, Tim, para a gente fechar esse... Também, essa opinião tem consequências, né? Porque se você quer somente isso, o seu time não vai ser o melhor do mundo. Porque não vai poder competir financeiramente com times de outros campeonatos que foram atrás desses neutros e conseguiram vender camisas em outros países e tal, e ganha torcedores em outros países. Então, o fanático, tipo o hardline, ele tem que assumir as consequências da opinião, né? Que
tudo bem, eu acho que qualquer um tem qualquer direito de gostar de futebol na tua própria maneira. Eu detesto quando impor um padrão de torcer em cima de qualquer um. Mas crenças, ideias têm consequências. E se ideia limita isso, seja direcionado somente aos fanáticos, isso quer dizer que no campo tem grande possibilidade de perder globalmente para times de clubes de outros campeonatos com outras filosofias. Exatamente. E aí a gente chega à questão da mudança de jogo e de comando. Já vou emendar também com a questão de se o Brasileirão hoje é um espaço melhor para o jogador que bateu na Europa, não deu muito certo, não conseguiu muito espaço, como foi com o Vitor Roque no Palmeiras, né? Já tinha sido com o Gabigol no Flamengo também. Mas acho que hoje a gente tem também uma mudança profunda na questão do jogo jogado, né? A gente traz muitos treinadores de fora, muitos treinadores estrangeiros. Mesmo quem foi brasileiro no comando, por exemplo, Felipe Luiz, quando comandou o Flamengo, foi campeão, é um cara que tem uma mentalidade muito mais europeia do que brasileira, na forma como jogou e na forma como comandou. E a gente tem um estilo de jogo com muitas transformações nos últimos anos. Eu até digo que o Tite, para mim, a grande tragédia para a carreira dele foi ficar sendo técnico de seleção por 6 anos, enquanto o futebol brasileiro passava por essas mudanças. Quando ele foi chegar aqui, se perdeu completamente, ele encontrou outro Brasileirão. Ele desceu do bonde, encontrou outra rua, onde ele não estava acostumado a descer. É um futebol mais intenso, mais físico, tem mais velocidade, com menos espaços para jogar, muita compactação. E esse ponto de virada vem com o Jorge Jesus no Flamengo em 2019. O nosso futebol está ficando mais europeu, Tim? O problema agora é ficar com, tipo, estereotípico banal. Porque para futebol brasileiro virou o que virou. Eu estava conversando, eu não sei se você conhece de nome, o Jonathan Wilson. Ele escreve muito sobre a tática, né? Eu estava fazendo um podcast com ele hoje de manhã. A provocação dele foi que o futebol brasileiro era melhor com a influência dos húngaros, né? Então, porque, bem, aquela onda de principalmente judeus, húngaro, Alemanha, Kirchner, Bela Gutmann e tal. Outros aqui na América do Sul, o Richo, que formou o ataque que ganhou do Brasil em 50. Então, o futebol sempre tem esse ping-pong de ideias, sempre tem. Né? Um time estereotipicamente sul-americano, como aquele Colômbia de Valderrama, que pareceu que estava bailando salsa, né? Aquele ritmo de passos curtos. Teve muitas ideias de Holanda 7-4. Então, o futebol não é um tipo dance folclórico. Não é uma coisa estática. Sempre tem ideias indo e vindo, indo e vindo. Melhor para isso aí. Durante um tempo, eu acho que o futebol brasileiro isolou-se com consequências. Isso sempre acontece. Quando a Argentina isolou-se, não jogou várias, se achando o rei de cocado preto, perdeu 6-1 para a Checoslováquia. Porque o futebol mudou. E a Argentina isolada não tinha acompanhado isso aí. Um grande problema para o Brasil tem sido a formação dos técnicos. Porque, justamente por causa dessa intolerância que a gente está falando, as condições de trabalho são muito difíceis. Né? Você não tem tempo para trabalhar. Você vai perder 3 jogos, está fora. Isso afasta bons nomes, né? Grandes jogadores brasileiros com muita experiência. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou ser maltratado. E também isso traz uma certa cautela. Eu não vou pedir desculpas para citar mais uma vez a autobiografia de Zizinho. É sensacional. Zizinho é um dos figuras mais sensacionais do futebol brasileiro. Também ele era eu tive o prazer de conhecer ele, na tarde da vida dele. Obcecado com tática.
obcecado com tática. Ele fazia desenhos. Ele era auge da malícia da rua e tal, mas obcecado por tática. Fazia desenhos táticos o tempo todo. Ele escreveu o seu próprio livro, 85. O último parágrafo é uma lamentação para o que está acontecendo com o futebol brasileiro por causa de insegurança de emprego dos técnicos, né? Ele fala, olha, o cabeça de área, o jogador que tem 70% do posse da bola nas mãos dele, o futebol brasileiro está transformando esse jogador, que deveria ser criativo, está transformando ele numa coisa totalmente destrutiva. Olha, isso não tem nada a ver com vender jogador para a Europa, tem nada a ver com influência de futebol europeu. Isso é uma dinâmica doméstica que aconteceu dentro de futebol brasileiro. Os técnicos, por medo, jogando assim. Eu acho que isso tem relevância até 18. 18 foi o último ano que um clube brasileiro nem chegou ao final da Libertadores. E se você olha os anos anteriores, o Grêmio ganhou em 17, mas é basicamente único, né? Durante muitos anos, quando o abismo já existiu. O abismo financeiro já existiu entre Brasil e o restante continente. Mas o Brasil não estava conseguindo ganhar a Libertadores. Eu lembro falando na época que os clubes brasileiros estavam precisando de um certificado coletivo de incompetência. Porque como você tem tantas vantagens, você é incapaz. É incapaz não somente de ganhar, mas para jogar. Eu lembro, eu trabalhei a Libertadores 18 para uma emissora de Austrália. E tá esperando samba e tal. E os times brasileiros eliminados um atrás de outro para não querer jogar. Não querer jogar. E você lembra quando o Jorge Jesus chega? Né? Aquela expressão muito infeliz. Time de índios. Não pode ter aquele quarto na frente. Time de índios. Ele bota. Por isso, precisa mais compactação, né? Porque senão você tem um buraco entre jogadores da frente e o resto. Então, a zaga joga muito mais alto. Isso tem sido mudança mais importante na maneira que o futebol é jogado nos últimos anos. Porque quase todos os times agora jogam de uma forma muito mais compacta do que antigamente. Ainda se joga futebol brasileiro, ainda, mas com influência de técnicos estrangeiros. Essa influência estava lá na auge de futebol brasileiro, talvez ficou um pouco esquecido. Então, eu vejo isso com uma maneira de colocar o futebol brasileiro de volta nos trilhos. Porque o futebol sempre é uma conversa entre escolas, entre continentes. Eu acho que o Brasil ficou um pouco fora disso durante um tempo e pagou um preço. Então, é bom ver até a carreira de Gabigol, eu acho que exemplifica isso, porque o Gabigol é óbvio porque ele não vingou na Europa. Além de questões pessoais, ele precisa de espaço. Porque ele é jogador de um pé só. Então, justamente aquele desenvolvimento que você falou durante os anos Tite na seleção, a compactação roubou muito espaço dele. Então, ele não... Teoricamente, na auge da carreira dele, né, na auge físico e técnico, ele não estava rendendo a mesma coisa, justamente porque as características do futebol brasileiro mudou, os times ficaram mais compactos, ele não estava conseguindo mais o espaço para brilhar, porque ele é um jogador, se dá muito espaço para brilhar, ele vai brilhar. Se você tira espaço, é muito mais difícil para ele. Então, a chegada de Jorge Jesus em 19 eu acho decisivo, porque ele mostrou... Eu lembro o Jorge Fossati, né, o técnico uruguaio, veterano, ele falou: o futebol brasileiro só conhece suas próprias verdades, mas existem outras verdades também. Aquelas outras verdades agora chegaram no Brasil, mudaram e melhorando
futebol brasileiro, mas sempre o processo é dinâmico. Eu acho que durante um tempo o Brasil perdeu dinâmica para isolar demais. É isso. Inclusive, uma das verdades do futebol brasileiro de antigamente era o Jorge Fossati cair no Internacional nas quartas de final da Libertadores de 2010 e o time seguir com Celso Roth e ser campeão daquela Libertadores. Claro que há uma Copa do Mundo entre uma coisa e outra, quando o Fossati é demitido até o Internacional ser campeão da Libertadores. Eu sempre vou lembrar do Fossati por esse acontecimento histórico do futebol brasileiro. Então, para a gente fechar, amarrar tudo direitinho, acho que tem muita coisa até que acabamos muito. Hoje o papo foi muito extenso, a gente conseguiu trazer muita coisa aqui, mas a gente não falou tanto sobre SAF, por exemplo, que a gente pode falar numa outra edição. O quanto deixa para depois. Comando... Sempre bom ter um assunto para depois. A gente vai deixando aí, mas acho que no geral a gente tem um cenário hoje com mais dinheiro, seja qual for a fonte, televisão, mídia como um todo, patrocínio, bet. A gente tem circulação maior de jogadores por aqui, jogadores de várias nacionalidades, especialmente do continente sul-americano. A gente tem uma mudança de estilo de jogo trazida pelos treinadores, principalmente europeus. E agora? O Brasileirão criou uma liga dominante ou é um momento de crescimento? Ainda dá para os outros países reverterem? Não, eu não vejo como. Eu não vejo como, porque se é uma coisa passageira no Brasil, esse momento financeiro, como você explicou, é um momento passageiro nos outros países também. Então, não dá para imaginar. Obviamente, futebol é futebol, sempre tem lugar para surpresas. Mas no longo prazo, eu acho que o domínio no futebol brasileiro na América do Sul é inalcançável. É justamente por isso eu acho que vai ter cada vez mais esforços para fazer torneios, taças pan-americanos, que por um lado me assusta, porque quem vai ser cotado, né? Por outro lado me dá muito entusiasmo, porque eu vejo nas Américas juntos a possibilidade de fazer frente com o futebol europeu. De qualquer maneira, a gente está vivendo em tempos interessantes. Meus amigos, é simplesmente a diferença que existe, claro, de territórios, né? A gente teria que viajar muito mais, mas a diferença da gente ter uma Libertadores que teria um Messi jogando pelo Inter Miami aí, teria um Suárez, teria outras circunstâncias aí para o futebol, mas acho que é isso mesmo. O futebol brasileiro também, na minha opinião, já virou dominante no continente sul-americano, muito dificilmente isso vai ser revertido, por mais que algumas coisas sejam variáveis, a gente já está num papel que o máximo que dá para fazer é tirar um pouquinho dessa distância, justamente se a gente caminhar para a regionalização maior, né? Pan-regionalização do futebol por aqui. Muito obrigado, Tim, mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com você nesse programa, uma conversa que sempre traz muito aprendizado para nós dois aqui, para você que está assistindo em casa, com toda certeza também, em casa, no trabalho, na rua. É um programa que eu gosto muito de fazer. Eu fico sempre ansioso para gravar o próximo e você pode acompanhar sempre com a gente aqui no YouTube, por isso se inscreva no canal, já deixa o seu comentário, vou até deixar a pergunta que eu fiz para o Tim e que eu respondi, você também pode responder, tá? O Brasileirão já é uma liga dominante ou ainda dá tempo para as outras nações aqui sul-americanas reverterem essa história? Dá para voltar aos tempos em que a Libertadores não era tão previsível como ela é hoje em dia? Deixa aí nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal, vai para o conteúdo para os amigos aí, recomende. Nós estamos nas plataformas de áudio também. São várias formas de você acompanhar o Futebol em Contexto, porque aqui a gente fala do futebol muito além das quatro linhas. Um grande abraço para você. A gente se vê na próxima.